Legendas de Matorzok. Confronto, pois alguns grupos curdos passaram a tomar o poder à força em algumas cidades. Mas além disso, os protestos no Irã correm o risco de se transformar em uma grande guerra geopolítica. O regime do Ayatollah Ali Khamenei no Irã declarou os manifestantes como terroristas e pediu uma repressão total contra aqueles que se opõem ao regime. O próprio Ayatollah Ali Khamenei afirmou que o governo não vai recuar e está pronto para eliminar todos os manifestantes. Ao mesmo tempo, o filho de Matorzok decidiu liderar o protesto e convocou os participantes das manifestações em massa no país a tomarem o poder. E declarou estar pronto para voltar à pátria para liderar, como ele mesmo disse, a Revolução Nacional. Paralelamente, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, pediu ao regime iraniano que se acalmasse, caso contrário, os Estados Unidos da América entrarão em uma nova fase de guerra contra o Irã. Mas então, de repente, a China entra em cena. Legendas feitas por Matorzok. E hoje, Irã, China e Rússia de repente anunciaram exercícios militares conjuntos das forças navais. O que acontece hoje no Irã? Quais são as chances de derrubada do regime dos ayatollahs? Qual é o papel de Reza Pahlavi nos protestos e é possível um confronto entre os Estados Unidos da América e a China por causa do regime no Irã? Vamos discutir tudo isso neste episódio. E aqui está Alexei Petchy. Vamos discutir juntos e mergulhar nesse tema. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe um like neste episódio e escreva um comentário. Legendas feitas por Matorzok. Legendas de Matorzok. Legendas de Matorzok. Legendas por Matorzok. Legendas feitas por Dima. Então, a principal notícia que muda os protestos no Irã é que a China declarou inesperadamente que está pronta para lutar pelo regime dos ayatollahs em Teherã. Na véspera, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declarou, e cito: "Eu me dirijo aos líderes iranianos. É melhor vocês não começarem a atirar, porque nós também vamos começar a atirar." E então, em resposta a essa declaração, o Ministério das Relações Exteriores da China faz uma declaração surpreendente. E cito: "A China não ficará de braços cruzados enquanto a soberania da grande nação iraniana é violada por bandidos e criminosos apoiados do exterior." Tudo o que o governo iraniano precisar em termos de ajuda financeira, técnica, de inteligência ou militar, a China está pronta para fornecer. E é aqui que começa o mais interessante. Para a China, essa é realmente uma declaração séria. O Ministério das Relações Exteriores da China chamou os curdos mais ativos nos protestos de bandidos e criminosos. A mídia chinesa ecoa a iraniana e afirma que, supostamente, os Estados Unidos da América e Israel estão apoiando os curdos nos protestos. Na verdade, todos os protestos são por causa dos americanos, não pela situação econômica do país. Trump ameaça novos ataques. A China está pronta para ajudar o Irã, o que indica risco de confronto direto para ela. Vamos falar sobre isso por partes. Os maiores protestos em massa contra as autoridades iranianas dos últimos 3 anos já duram 2 semanas sem cessar. Na noite de sexta para sábado, as pessoas retornaram às ruas de Teherã e outras cidades. Apesar do corte total da internet e das ações rigorosas das forças de segurança, já foram oficialmente mortos cerca de 50 manifestantes e 15 membros das forças de segurança e mais de 2.300 pessoas foram presas. Cada vez mais feridos que chegam aos hospitais apresentam ferimentos de bala na cabeça e nos olhos.
E parece que as autoridades do Irã estão dispostas a reprimir ainda mais. Em particular, o promotor de Teherã, Ali Salehi, ameaçou os participantes dos protestos com a pena de morte, chamando-os de terroristas. Segundo ele, pessoas envolvidas em danos à propriedade ou no uso de armas contra as forças de segurança serão responsabilizadas sob o artigo Rebelião contra o Estado. E a seguir vou citar suas palavras. A linha vermelha para o sistema judiciário é a segurança dos cidadãos do país. Adotaremos contenção contra os terroristas que serão condenados por rebelião contra o Estado. De acordo com o direito penal do Irã, a rebelião contra o Estado pode ser punida com a pena de morte. Destaco que anteriormente, em 9 de janeiro, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, em um pronunciamento televisivo, acusou, cito, um punhado de vândalos que tentam agradar ao presidente dos Estados Unidos da América e declarou que as autoridades não recuarão. Bem, Khamenei também ameaçou derrubar Donald Trump, mas aqui vamos falar principalmente sobre a situação interna no Irã. A televisão estatal do Irã, por sua vez, informou que homens armados, para espalhar pânico, começaram a atirar dos telhados dos prédios contra manifestantes e civis, sugerindo que surgiu uma terceira força que está provocando ambos os lados. Em uma das edições anteriores deste canal no YouTube, eu destaquei que as primeiras cidades tomadas pelos manifestantes estavam justamente na fronteira com o Iraque. E não foi por acaso. Aqui é importante destacar que, em meio aos protestos, grupos curdos, especificamente grupos de curdos, criaram os chamados esquadrões de assalto para lutar contra a Guarda Revolucionária Islâmica. Em Teherã, Mashhad e Isfahan estão ocorrendo verdadeiros confrontos armados, e as autoridades estão usando munição real. Mas agora também há pessoas armadas do lado dos manifestantes, e os curdos estão formando esses esquadrões de assalto que estão armados com armas de fogo. E agora por quê? Eu disse que é muito importante que os protestos mais ativos começaram justamente na fronteira com o Iraque, mas devo notar imediatamente que o protesto, na verdade, começou em Teherã. Olhem para o mapa. Neste mapa estão mostrados os locais de assentamento dos curdos no Oriente Médio. Como podem ver, os curdos se concentram nas regiões de fronteira entre Irã e Iraque. Ao falar desses países, notam que é na fronteira que eles estão. E aqui, no segundo mapa, estão mostradas as principais cidades onde ocorrem protestos no Irã. Acontece que a base principal dos protestos são os curdos, ou seja, aqui há uma coincidência. Mas seria um erro afirmar que a rebelião no Irã tem predominantemente um caráter étnico, como se só os curdos protestassem contra o regime dos ayatollahs. Isso seria um erro, pois o atual protesto não começou com os curdos, mas sim em Teherã, onde os comerciantes iniciaram o primeiro protesto em 28 de dezembro. Foram exatamente os comerciantes comuns que iniciaram esse protesto e em poucos dias os slogans económicos se transformaram em políticos. E só então os curdos se juntaram. Aliás, a rivalidade dos curdos com os ayatollahs xiitas é antiga. A revolta curda de 1979 foi brutalmente reprimida, assim como a esperança de criar uma autonomia curda no Irã. No entanto, nas últimas 5 décadas, revoltas periódicas da população curda no Irã continuam ocorrendo, mas a situação nunca tinha chegado a esse ponto de tensão. É a primeira vez desde a Revolução de 1979 que vemos um clima tão acirrado. E é importante notar que agora não se trata apenas de uma guerra entre os curdos e o regime dos ayatollahs. Os curdos fazem parte do protesto, ou seja, está claro que não é simplesmente um confronto entre a população curda e o regime xiita dos ayatollahs. Não, é um protesto do povo iraniano em geral, incluindo os curdos. Mas para o Irã, a China e a Rússia é conveniente focar nos curdos, assim desviando a atenção da verdadeira razão do protesto. E agora o regime da Ayatollah afirma que os curdos servem aos interesses dos Estados Unidos da América e de Israel. Porque os curdos são, de fato, provavelmente os aliados mais próximos dos Estados Unidos da América na região do Oriente Médio. Mas, nos últimos anos, os grupos curdos passaram a ter seu próprio dinheiro, seu próprio poder, dinheiro vindo da exportação, aliás, do petróleo sírio e iraquiano das áreas sob seu controle. E, de modo geral, o Kurdistão iraquiano, que é a principal entidade política e geográfica dos curdos, é rico em petróleo. Lá existem oficialmente cerca de 45 bilhões de barris de petróleo. Essas reservas são enormes, formando uma força independente capaz de impor condições. A principal razão do atual protesto no Irã é a situação económica, devido à inflação recorde.
Lembro que $1 americano custa 1,5 milhão de reais iranianos, o que parece extremamente absurdo. No último ano, os preços subiram 75%, os medicamentos 50% e, no geral, a economia está simplesmente desmoronando. Há também a corrupção e outros problemas. Os iranianos reclamam que surgiram muitos funcionários públicos que simplesmente lucram com as sanções, dizendo que existem sanções ocidentais. Há esquemas e brechas para vender o mesmo petróleo, driblando sanções com operações paralelas. Transferir o dinheiro, e esse dinheiro depois acaba nos bolsos dos funcionários públicos e não no orçamento do Estado. Lembro que os próprios curdos não aderiram ao protesto desde o início. E, aliás, em meio à instabilidade no Irã, foi registrada uma atividade incomum de aviões de transporte militar russos, segundo escreve o Air Cargo Week. De 27 de dezembro de 2025 a 1º de janeiro de 2026, aviões Il-76 disfarçados de aeronaves civis voaram regularmente das águas minerais russas para Teherã, evitando o espaço aéreo dos países da OTAN. A publicação destaca que esses voos são mais parecidos com logística militar do que com transporte comercial. Além disso, mais tarde surgiu a informação de que aviões russos estavam transportando armas e munições para o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica em Teherã. Por outro lado, grandes volumes de ouro estão sendo enviados de volta a Moscou. Isso pode indicar que a liderança iraniana está se preparando para a vida após a queda do regime. De acordo com informações da inteligência ocidental, KHMNI elaborou um plano de evacuação de Teherã para Moscou. E, nesse contexto, o protesto no Irã finalmente ganhou um líder. O filho do Shah deposto, filho do Irã, Reza Pahlavi, conclamou os participantes dos protestos em massa no Irã a tomarem o poder e anunciou sua disposição de retornar à pátria para liderar a Revolução Nacional. A seguir, sua citação: "Tenho certeza de que, ao aumentar nossa presença nas ruas e ao mesmo tempo cortar as artérias financeiras, colocaremos completamente a República Islâmica e seu aparelho de repressão desgastado e frágil de joelhos." Em seguida, Pahlavi pediu aos trabalhadores dos setores-chave de transporte, petróleo, gás e energia que iniciassem uma greve geral e a todos os cidadãos que saíssem às ruas com símbolos nacionais para ocupar e manter as áreas centrais das cidades. Pahlavi também se dirigiu às forças de segurança pedindo que sabotassem as ações da máquina repressiva. Outra citação: "Estou me preparando para voltar à pátria para estar ao lado de vocês, grande povo do Irã, durante a vitória da nossa Revolução Nacional. Acredito que esse dia está muito próximo." E lembro também que anteriormente Pahlavi fez um apelo ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, para intervir na situação e apoiar os manifestantes. Mas na verdade fica a questão: o povo iraniano está realmente disposto a aceitá-lo como líder? Alguns manifestantes levaram retratos de Pahlavi e o chamaram de líder, mas vale lembrar que Reza Pahlavi deixou o Irã na Revolução Islâmica de 1979 e, se não me engano, naquela época ele tinha 16 anos ou algo assim, e todo o tempo depois disso ele permaneceu fora do Irã. Agora ele já passou dos 60 anos. É evidente que ele não esteve no país por tempo suficiente, e não é certo que o povo iraniano esteja pronto para aceitá-lo como líder. Enquanto isso, o Irã é acusado nos Estados Unidos de incitar distúrbios, e aqui novamente há uma referência aos curdos. O representante do Irã na Organização das Nações Unidas enviou carta ao Conselho de Segurança acusando Washington de interferir nos assuntos internos iranianos com ameaças, incitação e incentivo à instabilidade e violência. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos chamou a afirmação sobre a interferência americana de absurda. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que em junho bombardeou instalações nucleares iranianas, ameaçou novamente na sexta-feira ordenar novos ataques caso as autoridades do Irã matem manifestantes. Ele acrescentou que a participação dos Estados Unidos da América não significa o envio de tropas terrestres, e é aqui que China e Rússia entram na situação. O que está acontecendo? Primeiro, a China fez uma declaração dizendo que Pequim está pronta para fornecer ajuda militar ao regime do Ayatollah Ali Khamenei. E no mesmo dia, Rússia, China e Irã iniciaram um exercício militar conjunto Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Plus, perto da costa da República da África do Sul. E é assim que os russos comentam sobre isso.
Os exercícios navais durarão uma semana para treinar, garantir a segurança da navegação e proteger as atividades económicas no mar. Rússia, China, Irã e outros países declararam querer reduzir a dependência dos Estados Unidos da América e de economias ocidentais. A participação da China é crucial aqui. A China está atualmente perdendo influência não só no Irã, mas em todo o Oriente Médio. Se o regime no Irã cair, a China não terá mais, por assim dizer, seus próprios aliados na região. A questão é que, 10 anos depois de a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos liderarem uma campanha militar conjunta para limitar a influência do Irã no Iêmen, esses dois aliados agora se encontram em confronto um com o outro lá. No Iêmen há uma luta real entre forças pró-Emirados e pró-Sauditas, e a Arábia Saudita está vencendo. A Arábia Saudita já obteve sucesso, após o que parte das forças controladas pelos Emirados concordaram em ficar sob o protetorado da Arábia Saudita. Tenho um episódio sobre esse tema no meu canal do YouTube e recomendo assistir. Se ainda não viu, pause e confira esse episódio. Isso é essencial para compreender o contexto. Resumindo, as forças apoiadas pela Arábia Saudita no Iêmen, depois de suprimirem os separatistas apoiados pelos Emirados, passarão a reprimir os Houthis, que são apoiados pelo Irã. E essas forças não escondem isso. E a China está envolvida em tudo isso. E o fato é que, em 2023, a China atuou com muito orgulho como mediadora na normalização das relações entre o Irã e a Arábia Saudita, justamente na esperança de que a Arábia Saudita não começasse a impor ordem no próprio Iêmen, deixando assim a esfera de influência do Irã nessa parte do Oriente Médio. Mas agora, esse acordo mediado pela China, na verdade, não significa mais nada. E os sauditas estão focados em gradualmente expulsar os interesses iranianos dessa parte do Oriente Médio. Então agora tudo parece que o protesto iraniano pode se transformar em algo maior. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Se este episódio foi interessante e útil para você, você pode apoiar o trabalho deste canal do YouTube financeiramente com sua doação ou assinatura paga pelos links e dados que estão em. No vídeo está escrito: apoie o canal Alexei Petty. Escolha o formato mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.